Você sabia que tem como receber mensalmente dinheiro de aluguéis sem ter um imóvel? Quer saber como? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar tudo sobre fundos imobiliários. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Investimentos em Dobro. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui embaixo. E você que já nos acompanha, já deixa seu curtir. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então pessoal, o investimento que nós vamos conversar hoje são os fundos de investimento imobiliários, que são mais conhecidos como FIIs. Eles são formados por grupos de investidores com o objetivo de aplicar recursos em diversos tipos de investimentos imobiliários. O objetivo é conseguir retorno pela exploração de locação, arrendamento, venda do imóvel e diversas atividades do setor. E ao investir nos FIIs, você adquire pedaços desse fundo, que são conhecidos como cotas, que é o equivalente às ações das empresas. E é uma maneira de você investir em imóveis, ou papéis com lastro imobiliário, de forma indireta e descomplicada. E como cotista, você tem o direito de receber todo o retorno dessa atividade, inclusive os aluguéis que são isentos de imposto de renda. Então, ao invés de você juntar dinheiro para comprar um imóvel e colocar ele para alugar, às vezes é mais fácil você comprar cotas de fundo imobiliário, que você vai receber conforme o tamanho da sua participação e também vai receber mensalmente esses aluguéis. E você tem a vantagem de não se indispor com o ônus dos condomínios, a degradação física do imóvel, nem a inadimplência dos inquilinos. Além de ter alta liquidez, porque você pode vender essas cotas a qualquer momento, diferente de um imóvel que você demora mais tempo para poder vender e tem muita mais burocracia. E nos FIIs, quem realmente aloca o dinheiro é o gestor do fundo, que é um profissional capacitado que administra esse dinheiro dos investidores. Outro detalhe é que existe um índice que busca representar o desempenho médio dos principais FIIs, que é o IFIX. Inclusive, se a gente for comparar o IFIX com o Ibovespa, a gente pode perceber que existe um desempenho parecido, porém o IFIX ainda supera um pouco o Ibovespa, conforme a gente pode ver no gráfico. Apesar de que normalmente numa carteira de investimentos, dependendo das ações que você escolher, ela pode sim representar um retorno bem maior que os fundos imobiliários. Normalmente o pessoal escolhe fundo imobiliário justamente pela renda passiva mensal, mas o retorno das ações, a valorização é maior. Sobre os tipos de fundo, a gente tem os de renda, os de desenvolvimento, os de recebíveis imobiliários, os FOFs e os híbridos. E agora nós vamos falar um pouco de cada um, só para você ter uma noção geral de como funciona cada tipo de fundo. Os fundos de renda, também conhecidos como fundos de tijolo, eles representam os imóveis em si, que geram aluguéis e são voltados para diferentes setores, como de laje corporativa, galpões logísticos e industrial, shopping centers, educacional, a agência bancária e hospitalar. Já os fundos de recebíveis imobiliários, também conhecidos como os de papel, são essencialmente operações de crédito. São títulos de renda fixa utilizados para captar recursos para o mercado imobiliário, como os CRI, papéis emitidos por empresas securitizadoras para poder financiar empreendimentos imobiliários e transferir para os investidores o direito de receber dos futuros compradores dos imóveis. Mas os fundos de recebíveis também podem aplicar em títulos emitidos pelos bancos. São as letras de crédito imobiliário e as letras hipotecárias, que também são utilizados para financiar esses empreendimentos imobiliários. Existem também os fundos de fundos, que são cestas imobiliárias, onde a gente reúne o patrimônio dos cotistas para poder comprar cotas de outros fundos. E você não tem a responsabilidade de escolher quais ativos vai compor sua carteira de fundos imobiliários, descentralizando isso aí para o gestor do fundo, porém possui dupla camada de taxa de administração. E temos também os fundos de desenvolvimento, que eles não visam a renda passiva de aluguéis, mas sim comprar imóveis, terrenos e executar projeto para tentar depois vender esses imóveis. E eles são mais arriscados porque envolvem problemas como o estouro do orçamento, problema de licença ambiental e também às vezes atraso na entrega. E por fim temos os híbridos, cuja estratégia de investimento ela não observa nenhuma concentração das classificações anteriores. O importante é você sempre escolher os fundos multi, que são os fundos multi-inquilino, multi-imóvel e multi-região, que são bem diversificados, e como por exemplo a gente tem o HGLG, o KNRI e o HGBS. Um detalhe importante é que os fundos imobiliários eles são um tipo de investimento de renda variável, então eles têm rentabilidade e liquidez, mas tem que cuidar muito nos riscos, como por exemplo o risco de vacância, de inadimplência, de desvalorização e de regulamentação do setor. E para a gente deixar mais prático o vídeo, eu vou demonstrar aqui para vocês um fundo imobiliário que eu tenho, que é o RBRP11, através do site Fundos Explorer. Aqui nós podemos perceber que aparecem algumas informações básicas sobre o fundo, aqui na descrição também mostra o segmento dele, escritórios, outras características do fundo, os estados onde os ativos estão, São Paulo e Rio de Janeiro. Aí descendo mais aqui aparece a cotação dele ao longo do tempo. Como é renda variável, vocês podem perceber que realmente varia bem. Inclusive na crise aqui teve uma queda, mas depois ele voltou para a cotação que ele estava antigamente. Algumas informações básicas do fundo. Aqui é importante também verificar a taxa de administração, de performance e de gestão. Isso aqui influencia muito na escolha do fundo imobiliário. Aqui aparecem outros dados, os dividendos ao longo dos meses. Aqui aparece inclusive o valor que ele paga retorno por cota.
Dividend Yield, um gráficozinho também. E mais aqui embaixo a gente pode perceber os ativos, né, os 12 ativos que possuem no fundo imobiliário e os 2 estados onde encontra-se cada ativo, né, inclusive com um mapa aqui para a gente verificar. E o endereço dos ativos também, né, os edifícios, galpão, aparecem todos os endereços onde localiza-se. E mais aqui para baixo a vacância, né, como que funcionou a vacância do fundo por mês. E assim a gente consegue consultar qualquer fundo imobiliário, lembrando sempre de consultar as taxas cobradas. Aí se ele é um fundo multi-inquilino, multi-região e multi-imóvel, que são os mais diversificados. E a ideia desse vídeo era dar uma introdução a esse tipo de ativo, mas na Semana do Investidor a gente vai poder detalhar mais sobre eles. Então compartilhe o vídeo para a gente poder atingir a meta de 1000 inscritos. Me siga também nos links da descrição. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.